Bem-vindos à comunidade Estou Nova Era. Eu sempre gosto de fazer um resumo rápido, independentemente das centenas de materiais que nós temos gratuitos no site. Na descrição do grupo, galera, tenham acesso ao site, centenas de materiais gratuitos. Eu oriento a começarem pelas sinopses estoicas e neo-estoicas. Depois, os 15 encontros estoicos e neo-estoicos. São e-books de leitura rápida, cada um de 3 páginas, de fácil compreensão. E temos também o combo estoico, é só clicar e tem tudo numerado com as sinopses por mim escrita. A linha do tempo, onde em 20 minutos no Spotify eu explico detalhadamente esse conteúdo, está logo no início do site. Esse conteúdo que eu vou resumir agora em 5 minutos para quem está chegando agora. Vamos falar um pouco de estoicismo e da comunidade Estou Nova Era. Um espaço dedicado para o estudo um pouquinho mais sério, profundo e acessível da aplicação da filosofia estoica para a vida prática. Antes de qualquer coisa, é importante compreender que o estoicismo, a filosofia, não nasceu como uma coleção de frases copiadas e prontas, como a gente vê hoje na rede social. É só digitar estoicismo, tem um monte. Ele surgiu como uma filosofia prática de vida destinada a ajudar as pessoas a enfrentar o quê? As adversidades da existência, com sabedoria, coragem, justiça e temperança, que são as virtudes cardeais trazidas por Platão e copiada pelo livro da Sabedoria, capítulo 7. Tudo começou por volta do ano 300 a.C. em Atenas, por Zenão de Cício. Depois que ele perdeu tudo no naufrágio, Zenão encontrou na filosofia um novo caminho de viver. Diferentemente de Platão e Aristóteles, as escolas liceu e academia, que eram ambientes restritos, fechados, voltados à formação intelectual das elites, Zenão passou a ensinar em um local público chamado Stoa Poikili, o famoso pórtico pintado. Qualquer pessoa podia ouvir as suas lições, comerciantes, soldados, artesãos, policiais, políticos, aliás, cidadãos comuns, pessoas de todos os cargos públicos, de A a Z. A proposta de Zenão era simples e revolucionária. Viver harmoniosamente. Ter aquilo que ele chamava de um bom fluxo de vida. O seu discípulo, Cleantes, ele aprofundou essa ideia ensinando que devemos viver harmoniosamente de acordo com a natureza. Ele acrescentou o termo natureza, compreendendo o nosso lugar no cosmos, e aceitando com serenidade aquilo que não podemos controlar, o que Epicteto depois desenvolveu como a dicotomia do controle. Com o passar dos séculos, o estoicismo chegou em Roma, de Atenas para Roma, e encontrou 3 dos seus maiores representantes. Sêneca, estadista, escritor, conselheiro do imperador Nero, escreveu muitas obras sobre a brevidade da vida, o controle das emoções e a busca pela virtude. Escreveu também sobre a ira. Epicteto, ele teve uma trajetória extraordinária. Ele nasceu escravo, conquistou sua liberdade e ele se tornou um dos maiores filósofos da história. Depois da expulsão de todos os filósofos em Roma, pelo imperador Domiciano por volta de 85, 89 depois de Cristo, ele se estabeleceu em Nicópolis, na Grécia. E a escola dele ficou conhecida como uma espécie de hospital das almas. Ali as pessoas buscavam a cura para suas angústias, medos e sofrimentos interiores. Eles já eram os psicólogos, eram conhecidos como psicólogos. Os seus pensamentos influenciaram assim, milhões de pessoas. Depois Marco Aurélio, imperador romano, em meio a guerras, epidemias, perdas familiares, ele escreveu as famosas meditações, que está grátis, só digitar PDF em Google, mostrando que é possível governar o império sem deixar de governar a própria mente. Depois da oficialização do cristianismo no Império Romano, pelos 2 edictos, 312 e 380, especialmente a partir dos séculos IV e V, as antigas escolas filosóficas elas perderam um pouco espaço, tornaram-se hereges, então o estoicismo foi gradualmente considerado uma filosofia pagã e desapareceu da vida pública, mas as suas sementes permaneceram vivas nos mosteiros, nas bibliotecas, especialmente em outros entre os chamados monges do deserto, que eram homens e mulheres que buscavam uma vida de oração e silêncio, disciplina e autodomínio, que não concordavam com todo o poderio da igreja, que antes era perseguida, agora começou a ser perseguidora. Muitos dos ideais estoicos, eles sobreviveram ali, iluminados pela espiritualidade cristã. Paulo, no Areópago, discursou para os estoicos e deu uma conotação diferente aí do Logos. Os escritos também ficaram nas bibliotecas monásticas, como por exemplo a biblioteca de Papa Luna do Papa Bento XIII, e todo esse conhecimento ficou adstrito a locais fechados até chegar no Renascimento no século XVI. No meio das guerras religiosas, conflitos políticos e profundas transformações sociais, surge Justus Lipsius. Ele resgatou os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio
e os harmoniza aí com a espiritualidade cristã, período renascentista, iluminista, Revolução Francesa. Nasce então aquilo que os estudiosos modernos passaram a chamar de neo-estoicismo. Justus Lipes, Guilherme Duvet, Francisco de Quevedo, eles ensinaram que razão, fé e disciplina, juntamente com a virtude, poderiam caminhar juntas. Inclusive, a obra dele, Constância, que está gratuito no Amazon por esses dias, ele fala muito essa questão da constância apesar das adversidades da vida. Séculos depois, em 1914, Leontine Zanta tornou-se a primeira mulher a concluir doutorado na Universidade de Paris. A sua tese, ela resgatou justamente o papel do neo-estoicismo no Renascimento, a obra de Justus Lipes. E a partir daí o interesse acadêmico pela filosofia estoica, depois de 1914, passou a crescer no mundo inteiro, abrindo caminho para o enorme ressurgimento que vemos atualmente. E chegamos nos dias atuais. Aqui na Estoa Nova Era, a gente busca fazer algo diferente, não apenas repetir frases antigas, mas interpretá-las, interpretar os ensinamentos estoicos à luz dos desafios modernos, com temas atuais. Vivemos numa sociedade completamente diferente daquela da Grécia ou Roma Antiga. Por isso, a gente procura aplicar uma hermenêutica, uma erudição contemporânea, respeitando a história, mas dialogando com os problemas atuais. Quais são? Vários: redes sociais, epidemias, ansiedade, excesso de informação, dependência emocional, crise de sentido, busca por sentido, por propósito, epidemias silenciosas, como por exemplo a era digital, a ansiedade, e recuperar toda a essência original de Zenão, que é viver harmoniosamente. Ou, como dizia Cleantes, viver de acordo com a natureza. Ter um bom fluxo de vida, não eliminar as dificuldades, mas aprender a atravessá-las com a mais absoluta lucidez, coragem e serenidade, apesar das inevitabilidades e as contingências da vida. Sejam muito bem-vindos à Estoa Nova Era. Esperamos que essa jornada transforme não apenas o que vocês pensam, mas principalmente a forma como vivem. Um forte abraço a todos e acesse o nosso diário, nossa comunidade, nosso site. Bem-vindos, Estoa Nova Era, a sua filosofia para a vida moderna, onde a razão encontra o Logos e o Logos encontra você.